Existem muitas coisas sobre o Rimuru que ainda são desconhecidas pelo público, com o anime tendo cortado e mudado algumas coisas na adaptação. Por exemplo, embora tenhamos visto que Rimuru gosta de elfas, esse gosto vem desde a sua vida passada, onde ele tinha uma espécie de fetiche em elfas, que não existem, então era 2D. Então ele era bem nerd. Outra coisa é que Rimuru pode ser muito cruel e impiedoso, fazendo coisas horríveis para seus inimigos, diferente do tranquilo e gentil Rimuru que nós conhecemos. Também podemos citar Grande Sábio e Rafael, que são habilidades muito mais únicas do que vocês podem imaginar. Vamos falar sobre Rimuru de maneira mais profunda e intensura, mas antes disso, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, porque a sua inscrição ajuda demais o meu trabalho, rapaziada. Muita gente que assiste meus vídeos não é inscrita, então se essa não é sua primeira vez aqui neste canal, por favor se inscreva aí para me dar aquela força. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo e agora vamos para o conteúdo. Começando antes de sua reencarnação, sabiam que Satoru Mikami era um empreiteiro geral? E inclusive não era ruim não, tá amigos? Ele era até que alguém bom em sua profissão. Ele não era um profissional renomado, conhecido por todo o mundo, mas ele já trabalhava nessa área há um bom tempo. Ele era um veterano em sua empresa, alguém que ensinava pessoas novas, novatos, Kouhais, tanto que foi um desses calouros que ele protegeu e acabou levando à sua morte. E falando na morte de Satoru Mikami, temos outra curiosidade aqui que muitos podem não saber inclusive. Satoru morreu aos 37 anos de idade como um virgem, ele nunca molhou o biscoito. Então, quando Satoru estava morrendo e sua consciência estava indo para o outro mundo, ganhando habilidades, ele pensou que tinha 30 anos e era um virgem, então ele era um sábio, mas faltavam apenas 3 anos para ele ter 40, então ele quase foi um grande sábio, porque tem essa piada de que um virgem com 30 anos, 40 anos é um sábio, um eunuco, alguém que nunca teve os prazeres da vida. Então por isso que no começo da série, primeiro ele recebeu a habilidade única sábio, e quando ele falou que quase foi um grande sábio, a habilidade única foi atualizada para grande sábio, e você pode ver isso no começo da obra. Não sei se o anime mostrou, mas na Light Novel tem. Primeiro ele recebeu o sábio que evoluiu para grande sábio, quando ele fez essa piada com os 40 anos. Mas sim, ele só tem essa habilidade de cheat, porque ele foi um virgem aos 37 anos. Agora, continuando com a sua vida no Japão, como um virgem de quase 40 anos, Satoru tinha uns gostos peculiares, digamos assim, certo? Não era alguma coisa muito comum. Ele tinha um fetiche em elfas, tanto que na cena onde nós vemos o quarto dele, o computador dele, ele tem um wallpaper de uma elfa meio sexy lá, onde nós vemos que obviamente ele gostava bastante delas, ao ponto de que no começo da série, quando ele escutou que do Aragorn tinha elfas, ele ficou muito animado, até mesmo hoje em dia ele continua indo para o cabaré das elfas porque ele gosta de elfas. O Rimuru tem um grande gosto por elfas, o que meio que me surpreende que não tenha nenhum executivo de Tempest como uma elfa. Isso realmente me surpreende porque em qualquer outro isekai, se o protagonista gosta de uma raça específica, o harem dele ou os executivos dele só teriam essa raça, mas aqui não, ele ama elfas, mas não tem uma elfa sequer em seu time de executivos. Agora, além disso, Satoru gostava bastante de jogar jogos também, tanto que esse gosto influenciou muitas decisões que ele tomou, principalmente no labirinto de Tempest. Ele usou muito da sua experiência jogando RPGs para influenciar e criar o seu labirinto. Mas além de RPGs, ele também tinha bastante jogos mais 18, os famosos Date Simulators, se é que você entende. E ele tinha tantos desses jogos no seu computador que foi por isso que ele pediu que o seu Kouhai jogasse seu computador na banheira para dar curto-circuito nele. E assim ninguém poderia acessar e ver o que ele tinha guardado ali dentro, que era um espaço bem obscuro, digamos assim. Agora, pulando para a reencarnação, sabiam que naquela caverna onde o Rimuru acordou, antes de conhecer Veldora, ele passou 3 meses sozinho lá dentro? Exatamente, ele ficou um bom tempo lá em sua forma de slime, enquanto aprendia a usar seu novo corpo, enquanto comia ervas e minérios. Mas é claro, o anime diminuiu bastante essa percepção de tempo, afinal 3 meses em anime ficaria muito longo. E além disso, para sair da caverna após conhecer Veldora, demorou um mês também, 30 dias fechadinhos. E por isso que quando Rimuru saiu da caverna,
caverna, os países já estavam em movimento sobre o desaparecimento de Veldora, porque eles tiveram tempo para se preparar, afinal ele demorou para sair da caverna. E embora por dentro Rimuru seja um homem de quase 40 anos, ele tem uma natureza bem infantil e excêntrica, mas não confundam isso com imaturidade e ingenuidade. Mesmo sendo excêntrico e infantil, Rimuru está constantemente analisando, planejando e pesando os prós e contras de qualquer ação dele. Ele sempre se move de maneira inteligente, nunca agindo puramente de maneira emocional. Raramente você vai ver o Rimuru realmente sendo emocional, e nas poucas vezes ele nunca agiu, ele foi emocional e então parou. Da mesma forma que, quando alguém desperta de alguma forma a sua fúria, Rimuru é implacável e impiedoso, indo longe a ponto de torturas brutais e até mesmo matar se for possível. E nos momentos em que ele não pode matar, ele usará outros métodos como intimidação e chantagem. Os últimos métodos especificamente são mais usados quando ele está tratando com outros países. Por exemplo, um país pisou no calo dele, mas ele não pode simplesmente ir e destruir tudo de novo, afinal ele quer ser aliado dos humanos. Então ele intimida os seus líderes, chantageia eles e resolve as coisas por meio desses artifícios. Passando agora para quando Rimuru devorou Shizu. Sabiam que quando Rimuru ganhou sua forma humana finalmente, originalmente na web novel ele tinha cabelos prateados, sendo um cabelo prateado mais puxado para o branco? Assim como na web novel Milin era loira, Rimuru era mais platinado e branco dependendo da luz, e sua forma de slime também não era azul e sim prateada. E isso obviamente mudou na light novel, o que foi uma ótima notícia. Afinal, convenhamos que um slime azul é muito mais bonito e clássico do que um slime prateado. A cor azul fez muito mais sentido e agregou muito mais ao personagem Rimuru. E falando na forma humana de Rimuru, um ponto mais polêmico é ele não ter gênero. Rimuru, sendo um slime, não tem gênero e nem órgão reprodutor, ele é assexual, ele não tem nada de nenhum dos dois. Obviamente, através de seus poderes metamorfos, ele poderia sim acabar por criar um gênero específico e se reproduzir. Possivelmente, sim, ele poderia, afinal no final da obra o Rimuru é tipo Deus, não tem nada que ele não possa fazer. Mas originalmente ele não possui um. E isso é polêmico justamente por causa da sua aparência. Muitos defendem que mesmo sem órgãos, por sua aparência ele é uma mulher, enquanto outros dizem que por sua mente e ter sido um homem, ele é um homem. Já o próprio Rimuru constantemente diz na light novel que ele não tem sexo, mas a sua mente é de um cara de 40 anos. Além disso, seja em traduções da light novel, mangá, anime e do jogo Isekai Memories, Rimuru é muitas vezes citado como alguém sem gênero, mas com pronomes masculinos, dando a entender que de fato, mesmo não tendo um gênero, ele é um homem por dentro. Ele se vê como um homem e as pessoas o veem como um homem também. Pelo menos aqueles que conhecem ele, né? Porque quem não conhece ele sempre o confunde com uma garotinha. E falando nisso, por causa da aparência de Rimuru, nós temos muitas cenas, muitas que inclusive não foram mostradas no anime, do Rimuru sendo confundido com uma garotinha por muitas pessoas ao seu redor, principalmente quando ele vai para uma cidade humana. E falando em sua aparência também, como já nos foi mostrado algumas vezes no anime, Rimuru acaba fazendo muito cosplay, não por vontade própria, mas porque Shion e Shuna meio que forçam ele a fazer isso, seja cosplay de samurai, de pescador, de fazendeiro ou de garotas mágicas. Os que mais se destacam obviamente são os cosplays mais femininos, mas de fato o Rimuru faz muito cosplay sob a força de Shuna e Shion. Outro ponto importante a se falar é Rimuru ter se tornado um aventureiro após ganhar sua forma humana, tendo se registrado logo nos primeiros arcos da série. Primeiramente, ele se registrou na Guilda Livre para conseguir o passe livre para todos os países, porque a Guilda Livre é neutra, ela não tem um país específico que, meu Deus, nós somos deste país, vamos. Não, ela é um lugar neutro, tem em todos os países, e por isso aventureiros meio que tem um passe livre para ir e voltar de todos os lugares. E Rimuru queria esse passe livre, onde foi durante o teste de admissão da guilda que Rimuru aprendeu a invocar demônios. Sim, amigos, houve um exame de admissão na Guilda dos Aventureiros que o Rimuru fez, o anime
anime não te mostrou, mas sim teve um exame que o Rimuru fez, e neste exame ele teve que lutar contra um demônio invocado pelo mestre da guilda. E foi durante essa invocação do exame que o Rimuru analisou aquilo e aprendeu a fazer seus próprios círculos de invocação. E mais tarde ele confirma isso quando ele invoca demônios de vez em quando. Porque o anime pulou essa parte, quando o Rimuru invocou Beretta para Ramírez, ficou meio estranho, tipo, como que ele sabia invocar demônios e tudo mais. Mas não, ele aprendeu durante o exame que a guilda teve, o anime apenas cortou. Agora, como aventureiro, ele chegou até o rank B+ da guilda, mas ele não se interessou por subir mais do que isso, porque no rank B+, ele já tinha todos os benefícios que ele gostaria de ter. Acima disso, ele começaria a ter obrigações para com a guilda, obrigações que ele não queria, e por isso ele parou de subir. Além de que ele não precisava mais, né? Agora ele é o rei de Tempest e não precisa mais viajar sob a identidade de um aventureiro. Uma coisa bem precisa sobre Rimuru também é o fato dele amar fazer reuniões sem sentido ou sem propósito. Em Tensura é um fato de que nós temos muitas reuniões, quase que todo episódio o Rimuru faz alguma reunião, e muitas vezes essas reuniões são sem propósito algum, amigos. Exatamente, o Rimuru faz reuniões para qualquer motivo. Surgiu alguma coisa? Reunião. Ele é um cara que adora fazer reuniões. Ao mesmo tempo que também é bom que ele goste de ouvir a opinião dos seus subordinados, o que é uma ótima coisa. Mas de fato é que ele leva esse padrão a outro patamar e faz muitas reuniões. Rimuru é um maníaco de assembleias em grupo. Agora, vocês sabiam que o sonho de Rimuru e seu objetivo de vida é criar um mundo conveniente, onde ele pode apenas se sentar e viver de forma preguiçosa, aproveitando entretenimento de qualidade e ter uma boa vida. E isso, é claro, se deve à sua personalidade preguiçosa, que não gosta de responsabilidades ou de governar seu próprio país, delegando tudo o que ele pode para outras pessoas. Afinal, agora mesmo, Rimuru tenta ao máximo fazer seus subordinados trabalharem por ele para que ele mesmo não tenha que fazer nada. E o sonho dele é basicamente ter isso em escala global, tudo funcionar de maneira perfeita sem que ele faça nada, apenas viva tranquilo e aproveite a vida. Agora, falando sobre os poderes de Rimuru, sabiam que ele possui meio que duas classes? Rimuru é um espadachim mágico e um bruxo santo. Essas classes são um sistema que a Guilda Livre usa para identificar e distinguir os tipos de habilidades das pessoas, e acabou também sendo usado por outros países e organizações militares, porque é bem fácil. Assim eles conseguem separar tranquilamente feiticeiros, magos, espadachins, guerreiros, para cada um ficar no lugar que seria melhor para eles. E dentro dessas classificações, Rimuru é um espadachim mágico por ter um nível avançado no estilo Heise, após treinar com Hakurou. E claro, ele não é especializado nisso, muito pelo contrário. Quando pessoas especializadas em esgrima veem como Rimuru usa uma espada, eles percebem que ele não é um mestre e nem um veterano, apenas alguém que tem um nível avançado de esgrima. Mas graças a Rafael e suas habilidades para apoiar isso, ele se torna muito forte, como por exemplo, aquela habilidade de prever o futuro, podendo assim atacar de maneira muito eficiente e fatal. Além disso, Rimuru é incrivelmente poderoso ao usar sua magia, podendo usar de maneira extremamente eficiente e forte graças ao Grande Sábio e Rafael. E falando em Grande Sábio, sabiam que desde o início essa é uma habilidade estranha? Além de ter nascido como um dos desejos de Rimuru ao ir para outro mundo, como acontece com muitas outras pessoas que ganham habilidades únicas ao irem para outro mundo, desde o início o Grande Sábio sempre foi anormal, diferente das outras habilidades. Sua fala constante ao lado de seu apoio irrestrito ao seu mestre, permitindo que Rimuru fizesse coisas que normalmente não seriam possíveis para alguém do nível dele, se mostraram ser muito especiais. Além disso, o Grande Sábio tinha um propósito tão grande de apoiar o seu mestre, que com o tempo ele desenvolveu sem ciência. Ele ganhou sua própria personalidade e pensamentos, mesmo sendo uma habilidade, e isso deveria ser algo impossível. Tanto que é por isso que às vezes Rafael fará o que ele acha que é melhor para o seu mestre, mesmo que Rimuru não saiba. Ou mesmo a sua evolução de Grande Sábio para Rafael. Grande Sábio tomou a iniciativa para se evoluir, para ser mais útil e ajudar ainda mais o seu mestre, sacrificando outras habilidades para fazer isso acontecer. Algo que uma habilidade comum não conseguiria. Então sim, Grande Sábio e agora Rafael são habilidades sem precedentes, são habilidades realmente únicas, são habilidades extremamente
extremamente especiais e diferentes de qualquer outra. Agora, já sabemos que Rimuru é uma aberração quando se trata de nomear outros monstros, e já que nomear outros monstros e seres não é algo que você possa fazer levianamente. O principal motivo pelo qual ele pode fazer isso é por causa de Veldora. No começo, quando Rimuru saía nomeando as pessoas por aí e acabava derretendo, Grande Sábio, sendo uma ótima habilidade e especial, fazia o que? Para não prejudicar o seu mestre, ela ia no seu estômago e pegava as magículas do Veldora, abastecendo Rimuru com as magículas do Veldora e assim permitindo que ele pudesse nomear à vontade sem se prejudicar, já que já sabemos que quando você nomeia alguém, você perde permanentemente as suas magículas. Embora isso, de certa maneira, tenha enfraquecido um pouco o dragão naquela época, mas não muito, né, porque o cara é um dragão, querendo ou não. Além disso, ao nomear um indivíduo, além de o fortalecer com as suas magículas, isso também cria um vínculo entre as almas, fazendo assim o nomeador e o nomeado serem realmente mestre e subordinado, ou pelo menos uma espécie de família, com suas almas sendo ligadas um ao outro. Por isso que, conforme Rimuru fica mais forte e evolui, todos os monstros sob o seu comando também se tornam mais fortes e podem evoluir, com seu potencial aumentando ainda mais, porque eles estão ligados ao Rimuru. Mas hoje em dia, Grande Sábio e Rafael acharam outra maneira de nomear monstros sem acabar com as magículas do Rimuru ou do Veldora, já que Veldora não está mais no seu estômago. Basicamente, eles sugam as magículas do próprio ar ou do alvo, ou de algum outro lugar que tenha magículas, e assim eles reciclam essas magículas e usam para nomear as pessoas. Um grande exemplo desse método foi quando Rimuru nomeou todos aqueles orcs após derrotar o Orc Disaster, onde ali ele usou as magículas dos próprios orcs para os nomear, tirando deles, então devolvendo a eles. Assim, ele não gastou magículas e eles se fortaleceram, e ainda assim abriu um corredor de alma entre eles, sendo uma ótima estratégia e maneira. Mas por aqui nós encerramos por hoje, então comenta aí o que você achou disso tudo, dessas informações que o anime não te mostrou. Ou também comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se você viu até aqui, se inscreva no canal para me apoiar e ajudar o meu trabalho. Afinal, se você assistiu esse vídeo inteiro, de alguma coisa você gostou, e se você gostou, me apoie e me ajude. Se inscreva aqui no canal porque a sua inscrição ajuda muito o meu trabalho. Deixe você também para apoiar o vídeo, e agora, fui!